Bom, quero cumprimentar o senhor Valdecir José Rático, presidente desta Casa de Leis, e, por extensão, cumprimentar aos demais representantes da Casa Legislativa, assim como estender os cumprimentos a quem aqui acompanha essa sessão, e também quem está em casa acompanhando virtualmente essa sessão. Eu fui incumbido pela administração municipal para falar sobre os valores que estão em discussão do contrato de concessão número 340 de 2020. Na verdade, esse contrato foi a primeira missão que eu recebi quando eu fui convidado para fazer parte do corpo de colaboradores do município, em que na gestão Bachir e Jairo, estava em discussão a assinatura da ordem de serviço desse contrato de concessão da iluminação pública. Então, eu vou me ater exclusivamente à questão monetária que está em discussão no contrato. Os aspectos jurídicos, eu não vou entrar no mérito, porque não compete a mim, e esse processo está em judicialização, né? Tá judicializado, então está em discussão. Não, eu acho que as questões jurídicas elas podem ser consultadas diretamente no processo. Então, eu vou me ater ao que fez o represamento, na verdade, da assinatura desse contrato, né? O que fez com que o executivo não desse a ordem de serviço naquele momento. Bom, alguns pontos que nós vamos abordar aqui de forma bem rápida, né, sucinta. Nós vamos falar, então, da concessionária, quem é a empresa que está à frente desse contrato, né, em face do município de União da Vitória, assim como qual é o objeto dessa concessão, desse contrato, o valor que foi estimado para o contrato e o prazo de vigência, né, que foi estipulado, bem como das condições de remuneração desse contrato, que talvez seja a questão mais importante dele, né, por se tratar de um valor extremamente relevante, né, isso a gente vai apontar no momento específico quando nós tratarmos das condições da remuneração. A forma de reajuste que estava estipulada, né, que está estipulada, né, no contrato, e a partir daqueles pontos que estavam determinados no contrato, as projeções que nós fizemos, tanto de receitas, né, que estavam previstas, que é a COSIP, né, em relação a esse processo, bem como os desembolsos que o município teria, né, em face da execução desse contrato. Então, são esses os pontos que a gente vai abordar aí. Então, a concessionária é o consórcio IP Foco Concessionária de Iluminação Pública de União da Vitória, SPE, né, SA, e os consorciados são a Contrel Construções Eireli e a Forte Norte, né, Desenvolvimento Ambiental e Urbano, uma Eireli. Então, essa é a concessionária e os consorciados para a execução do projeto, então, de iluminação pública, né? O objeto, então, da concessão desse contrato é os serviços de modernização do nosso parque de iluminação, né, a manutenção e a operação de todo o parque de iluminação pública do município de União da Vitória. Hoje, estimado em torno de 9.000 pontos, nós temos em torno de 9.000 pontos, né, que seriam postes, lâmpadas, enfim, em torno de 9.000 pontos. Esse é o objeto do contrato, né? Então, seria a concessão para essa empresa explorar todo o processo de modernização desse parque de iluminação pública que nós temos aí, né? Em razão disso, né, e também não vou me ater às questões técnicas, porque aí eu estaria entrando numa seara ainda mais difícil, né? Tecnicamente, eu não posso discutir o contrato, né? A parte técnica do contrato, só a questão monetária. Em face desse projeto que foi desenvolvido, em face desse contrato, a gente entrou no mérito dos valores que foram estimados e o prazo de vigência desse contrato. Então, o valor do contrato na ordem de 109 milhões de reais, 109.557.924. Esse é o valor
ponto de partida, né? E esse contrato com uma estimativa de prazo de vigência de 23 anos, podendo ser prorrogado para até 35 anos. Então, esse era o ponto inicial que estava em discussão aí o contrato 340/2020. As condições desse contrato, então, eles estariam na ordem de 276 meses, ou seja, 23 anos, divididos em 5 fases de desembolso, né? As 4 primeiras fases. Então, divididos esse desembolso em 5 fases. As 4 primeiras fases, que seria uma por ano, né? Ela estaria respaldada por um desconto, né? A gente vai chegar no mérito de cada um dos descontos que seriam aplicados no ponto de partida. Então, nas cláusulas contratuais, quando a gente teve acesso ao contrato, o que nos chamou a atenção é que nas cláusulas que definiam essas fases, elas não constavam o valor que seria dispendido ano a ano. Como pode observar, isso a gente colacionou do próprio contrato, nós temos as cláusulas que estão constando ali com XXXX, não sei o que significa o valor, né? Então não estava expresso o valor, não está expresso o valor no contrato. Então isso já foi uma das coisas que nos chamaram a atenção no início. Embora os valores a gente encontrou no processo, o processo composto de 15 caixa box, então era muita documentação que a gente teve que analisar naquele momento para chegar até os valores, né? Eles tinham um valor de partida, que eram os valores que deveriam constar do contrato, não estavam constando do contrato. O contrato, então, estava com essas cláusulas em branco, né? Nos documentos, então, nós conseguimos garimpar os valores que seriam os definidos no contrato, né? O valor dos 109 milhões, nesses 23 anos, 276 meses, iniciaria com um desembolso mensal na ordem de R$ 396.949. Isso seriam valores mensais, né? Com valores que seriam cobertos com a COSIP, a arrecadação da taxa de iluminação pública. Então, os valores nas 5 fases estariam distribuídas da seguinte forma. Na primeira fase, que seriam os 12 primeiros meses, nós teríamos esse valor de 396, né, uma redução de 30%, ou seja, seriam pagos 70% desse valor, na ordem de R$ 277 mil, né, falando em valores redondos aqui. Na segunda fase, que seriam os próximos 2 meses, era de 307 mil, então já com um desconto menor, né, pagaria 77,5% do valor dos 396. E assim sucessivamente, né, na terceira fase, 337 mil, na quarta fase, com um redutor aí de 92,5%, e da quinta fase em diante, pagaria 100% do valor. Tá? Esses são os valores nominais que estavam previstos na contratação. Tá? Esses são os valores nominais. Mas, e para a gente fazer a projeção desses valores, a gente precisava se ater à metodologia que seria utilizada para a atualização dos valores desse contrato. Então, nós buscamos qual seria a forma de reajuste, e a forma de reajuste estava assim prevista. Ó lá, o contrato de prestação mensal máxima referida nos itens, né, então são aquelas 5 fases, né, será reajustado anual e automaticamente. Então, seria disparado automaticamente o reajuste anualmente. Mas o que nos chama a atenção é que, tendo por data base a data de apresentação da proposta comercial no âmbito da licitação que originou o presente contrato. Ou seja, ele retroagiria a 2019, a maio de 2019, que foi o momento em que foi apresentada a proposta no âmbito da licitação. Então, ele retroagiria a 2019. Então, a gente estaria em 2020 e usaria um indicador de maio de 2019. Então, em maio de 2020, já dispararia o primeiro reajuste. Já teria um reajuste. E aí, a fórmula de reajuste, como vocês podem ver, que está prevista no contrato, ela, inclusive, foi âmbito de discussão no Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas sugeriu que essa fórmula fosse modificada,
ela vai contra o interesse público, na verdade, né? Porque ela diz o seguinte: o índice geral de preços do mercado, que é o IGPM, divulgado pela FGV, ou outro índice que venha substituí-lo no caso de extinção. Então, esse é um dos índices que prevê a correção. É esse, ou a variação da tarifa de energia para iluminação pública. Ou seja, dentre esses dois, sempre o que fosse maior. Então, isso já vai contra o interesse público, né? Então, aí já teríamos um problema na formulação da metodologia do reajuste desse contrato, que ficaria um tanto quanto perigoso. Tá? Inclusive, no próprio contrato está previsto que se sugere que se aplique a mesma metodologia para a correção da COSIP. Mas a COSIP ela tem uma metodologia específica de atualização, né? Ela tem uma formulação a partir da própria taxa da ANEEL, enfim, tem alguns pontos que são utilizados para atualização. E mesmo que o município fosse adotar o IGPM, ele estaria indo contra o que prevê a lei orgânica do município, que o município prevê o INPC e não o IGPM, então já estaria numa condição inversa, né, de adoção de reajuste. Então, com base nesses elementos que nós pegamos aqui, a gente fez a projeção daí desses valores que seriam dispendidos ao longo desses 23 anos. Então, a gente fez a projeção mensal, eu posso deixar isso disponível depois para essa Casa de Leis. Aqui eu apenas fiz um extrato, que eu vou apresentar alguns números, né, mais resumido, anual, né, mas ela é individual, mensalmente, a gente tem essa formulação. Né. Então, ainda no aspecto correção, tem uma outra situação que mais ou menos se previa que poderia esse valor ultrapassar o que se arrecadava com o COSIP, ou você ter que repassar esse ônus para o cidadão. Né? Então, nessa previsibilidade, já tinha um outro elemento que dizia que, além da COSIP, se o valor ultrapassasse, seriam usadas outras fontes orçamentárias. E essas outras fontes orçamentárias aí seriam os recursos livres. Né? Mas, numa das cláusulas aí desse contrato, nós tínhamos uma outra vinculação. Nessa vinculação, estava colocando como um elemento de complementação à COSIP o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o que não poderia, eu estaria fazendo uma misturança aqui de rubricas. Né? Uma é a COSIP, que tem o fim específico, né, para cobertura da manutenção do parque de iluminação pública, e outra é o FPM, que tem um objeto totalmente diferente. Então, também é uma cláusula um tanto quanto prejudicada. Né? A partir desse ponto, então, dos valores e da atualização, talvez esses números aqui precisariam ser atualizados numa base hoje. Quando nós voltamos para aquele período de maio de 2019, e usando o IGPM, né, os senhores devem se recordar, nós tivemos uma explosão da taxa do IGPM. Né? Nesse período de maio de 2019 a maio de 2020, ela chegou a 31,10%. Então, nós já teríamos um contrato que partiria de 109 milhões, já recebendo uma taxa de reajuste na ordem de 31%. Então, ele passaria praticamente para 140 milhões de reais. Isso já no primeiro ano, 2020, se a ordem de serviço fosse assinada. Então, nessa projeção, nós ainda, de maneira muito cautelosa, né, e vamos dizer assim, prudente, adotamos essa primeira correção e depois adotamos uma taxa média de 7,24%, uma variação, nós fizemos uma projeção do IGPM para esses 23 anos,
uma taxa conservadora, mas independente se eu usar 10, usar 5, o efeito nos números serão os mesmos, né? Mas a gente foi numa taxa conservadora, aí, considerando os últimos meses, os últimos 24 meses, né, os anteriores que nós tivemos de IGPM. Então, nós chegaríamos lá em 2043 com um valor médio, aqui, essa primeira tabela é a projeção da nossa receita, né? Então, no exercício 2020 e 2021, nós teríamos aproximadamente uma arrecadação de 436 mil com a COSIP. Isso adotando como parâmetro para determinar esse valor, né, os exercícios anteriores, quanto a gente já arrecadava com a COSIP, e a gente projetou esse valor, então, na ordem de 9,2%, que seria o INPC, né? O IGPM, na verdade, nesse caso aqui, tá? 9,2% no período. Então, isso seria, sairíamos na ordem de 400 mil reais, que nós teríamos para 436 mil já no exercício 2020 e 2021. E assim fomos corrigindo, aplicando essa taxa de correção até o fim do contrato, 2043, onde nós chegaríamos lá na ordem de 2 milhões e 33 mil com arrecadação. Essa seria a projeção de receitas que nós teríamos estimado. Com base nessa projeção de receitas, a gente projetou também aquele desembolso, né, considerando as 5 fases, né, a primeira fase com um desconto maior, a segunda da segunda em diante foi diminuindo esse desconto, até a quinta fase em que a gente pagaria 100% da parcela. Nessa projeção, então, na primeira fase, pagando 70% apenas do valor, e aí vejo que aquele valor de 396 mil, que é os 109 milhões, a gente dividir isso por 276 meses, né, daria 396 mil por mês. Mas já aplicando o fator correção que nós teríamos, né, aqueles 31%, 31,10%, esse valor já saltaria para 520 mil, já no ponto de partida. Então, nesse primeiro momento, nós teríamos o pagamento durante 12 meses de 70% desse valor, 364. Se observarmos a arrecadação que nós tínhamos pela COSIP, projetada aqui, de 436, estaríamos positivos, né? Ainda estaríamos positivos, mas mascarado por esse desconto que está previsto na primeira fase do contrato. Na segunda fase do contrato, a gente, né, aplicou novamente a correção. A mesma correção que a gente aplicou para a arrecadação da COSIP, nós aplicamos para os desembolsos, né? E essa projeção na mesma ordem, de 7,24%. No segundo ano, de 21 e 22, esse valor já saltaria para 558 mil. Pagaríamos 77%, daria 432. Quer dizer, quase estaríamos tendo o mesmo montante de arrecadação de COSIP. Isso já no segundo ano, se aproximaria muito do valor que a gente estaria arrecadando. Na terceira fase, aplicando o mesmo fator de correção, isso já dá 598 mil. Pagaríamos 508 mil, né, teríamos um fator de correção, e assim sucessivamente até a quinta fase. Na quinta fase, então, estaríamos pagando 100% do valor da parcela, sem nenhum fator de redução. E aí, fizemos uma projeção em relação, uma confrontação entre o que arrecadaríamos ao longo dos anos e o que nós pagaríamos na execução desse contrato. E aí a gente fez, aqui é uma síntese, claro, por exercício, por ano. Então, 2021 ainda daria uma variação positiva de 866 mil, mas lembrando que nós estaríamos pagando apenas 70% do valor da parcela calculada. No segundo ano, já cairia pela metade, mas estaríamos pagando ainda 77,5%, valor menor. No terceiro ano, no terceiro ano, nós já estaríamos entrando, ou seria 2023, a partir de 2023, na projeção dos valores que constam e nas cláusulas que constam como metodologia de atualização do contrato, nós já estaríamos
tirando valores maiores do que arrecadaríamos na COSIP. Essa é uma projeção, né, uma contazinha de padaria muito simples, né, já dá para ver por aí. E daí em diante, nós entraríamos no vermelho, né, os valores arrecadados não seriam suficientes. Isso fazendo correção, mesma metodologia de correção para a receita e para o desembolso, né? Aí, para equilibrar isso, eu teria que repassar isso para o pagador de impostos, o que inviabilizaria qualquer procedimento. E assim nós levamos isso até o ano de 2043. Né? Nessa projeção de 2043, estimaríamos em torno de 4 milhões que estaria além daquilo que seria arrecadado. Traduzindo em números isso, nós teríamos uma receita projetada na ordem de 258 milhões e uma despesa, né, um desembolso com o contrato na ordem de 340 milhões. Então, daria 100 milhões a mais ainda de desembolso em relação ao que arrecadaríamos. Em face disso, então, foi apresentado esses números ao Executivo, né? O Executivo fez a suspensão da ordem de serviço e daí, então, na discussão desse contrato, né, chegou a um processo de judicialização. Né? A empresa entrou com uma liminar, essa liminar ela foi negada no primeiro momento e ainda está em fase de discussão, não se chegou à conclusão desse processo ainda. Então, em face desses números apresentados, foi que a gestão municipal não emitiu a ordem de serviço. Então, basicamente, seria, eu acho que esse é o aspecto geral do contrato, que é o que é relevante aqui, são os números, né? Em termos de valores, o que nós tínhamos a apresentar, em face daquilo que está previsto no contrato, seria isso. Tá? Eu agradeço a disposição dos senhores em ouvir, né? Esse material a gente vai disponibilizar para o Legislativo, para fazer as consultas que acharem necessárias. Tá? E caso queiram complementos, né, é só fazer um requerimento ao Executivo que a gente, né, atende com o maior prazer possível. Então, eu agradeço a todos vocês e uma boa sessão para todos.